Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo contando como foi o meu 7º semestre do curso de publicidade. Eu tô com o meu caderno aqui que eu usei esse semestre. Vou abrindo aqui as matérias e vou contando pra vocês como foi. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouco menor do que os outros dessa série que eu tô gravando de cada semestre da faculdade, porque é o 7º semestre, né? A gente tá mais focado no TCC por ser o último ano, então matéria mesmo quase não tive, foi mais relembrando conteúdos já passados, tá bom? Se você é novo aqui no canal e chegou por acaso, prazer, meu nome é Gabriela, eu tenho 22 anos, tô no 8º semestre agora, último ano do curso de Publicidade e Propaganda na Universidade Cruzeiro do Sul. Aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre essa minha jornada da faculdade, né? Como tá sendo pra mim em cada semestre, então eu tenho vídeos aqui desde o primeiro semestre. Então se você tiver interesse em assistir, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e aqui nos cards também, tá bom? Primeiro eu vou começar com as minhas expectativas do semestre, né? Eu comecei o semestre um pouco assustada, porque último ano, né, e a faculdade passou muito rápido, assim, eu lembro da minha pessoa entrando no primeiro semestre, tentando me adaptar com todo aquele excesso de conteúdo que estava sendo passado. Era uma coisa, assim, bem assustadora no começo, e aí ver, tipo, que eu já tô terminando é mais assustador ainda. Mas eu comecei o semestre com uma expectativa boa, que antes mesmo do semestre começar, eu e o meu grupo a gente já estava se organizando para começar o TCC, então a gente já estava fazendo lista de empresas que a gente gostaria de entrar em contato para poder fazer o projeto. A gente já estava se reunindo, fazendo reuniões sobre o que a gente gostaria de fazer, o que a gente não gostaria de desenvolver. Comecei o semestre com uma expectativa muito boa, assim, de que tava tudo encaminhado e ia tudo dar certo. Também tinha a expectativa de que teriam prova, mesmo sendo semestre de TCC, porque o professor falou, né? Mas foi assim, não tinha muitas expectativas, né? Porque como vai acabando a faculdade, você meio que vai parando de criar expectativas, né? Tudo que vier é lucro. Vamos começar aqui. Eu ainda não desmontei o meu caderno, ele ainda tá organizado do semestre, porque eu queria gravar esse vídeo olhando aqui direto pro caderno. Enfim. Então a minha primeira aula da semana era segunda-feira, que era de práticas publicitárias, planejamento. Eu fechei essa matéria com uma média bem boa, né? 9,20 e pouquinho, arredonda pra 9. E assim, nessa matéria a gente basicamente reviu todo o conteúdo já dado nos outros semestres de planejamento. Então eu vou olhar aqui no meu caderno, a gente teve aula sobre tipos de campanhas, o professor fez também um esboço de campanha do projeto. Então, na verdade, esse semestre, todas as matérias eram alinhadas para o nosso TCC, para o nosso projeto. Então, todos os exemplos, tudo que os professores falavam era para a gente aplicar no nosso projeto, tá? Então, a gente teve informações relevantes sobre planejamento. Quando a gente vai planejar um projeto, né, a gente tem que pensar em custos, em como a gente vai executar isso, então a gente teve aula sobre isso também. O professor fez um esboço de campanha com a matéria que ele já tinha dado, e o que a gente mais teve foi orientação. Orientação é quando o professor se junta com o grupo para conversar sobre o projeto, para ver como que tá o andamento, se tá indo tudo bem. E esse semestre a gente teve o agravante, né, de ter basicamente feito ele todo em EAD, mesmo pagando presencial. E por conta de tudo isso que a gente tá vivendo no mundo, né? Então, foi, ao mesmo tempo que foi mais fácil de lidar com a faculdade e com o TCC, foi também mais, eu não diria agonizante, mas foi ansiedade, assim, a gente tinha muita ansiedade de, ai meu Deus, será que a gente vai conseguir terminar? Será que vai dar certo? A gente tá, avião passando, a gente tá se sentindo muito perdido, e esse sentimento de perdido perpetuou, assim, por todo o semestre, em todas as matérias. Então eu não sei se foi só o meu grupo, se foi só eu que senti isso,
Se você sentiu isso também esse semestre na faculdade, deixa aqui embaixo nos comentários. Como que foi feita a avaliação esse semestre, né? A gente não teve prova ou trabalhinhos, que normalmente tinham nos outros semestres. A gente teve uma prova, que foi a prova geral, e a realização do projeto. Então, a gente teve uma autoavaliação, que o grupo em si, cada um avalia, né? E aí teve a avaliação contínua do professor e a banca de qualificação que a gente passou e foi aprovado, então a gente tá meio caminho andado aí pra se formar. Então vamos lá. Ó, vou mostrar um pouquinho do meu caderno pra vocês. Eu nunca faço isso, né, nos vídeos. Mas eu vou mostrar, de vontade. Ó, esse semestre, ó, vocês vão ver que quase eu não tenho anotação, gente. Se eu conseguir passar a folha aqui, eu agradeço, né? Olha, post-it. Eu tô muito mais simples. Se vocês olharem o meu primeiro vídeo de material escolar pra faculdade e meu caderno agora, vocês vão ficar, caramba, que mudança. Porque teve uma mudança aí mesmo, ó. Teve só isso aqui de anotação. Fazer o quê? A segunda matéria que eu tive, também de segunda-feira, no segundo horário, era de criação e direção de arte aplicada a projeto. A avaliação foi da mesma forma, a gente teve avaliação contínua, autoavaliação, a banca de qualificação e a prova geral. Todas as matérias foram assim, tá? Menos a matéria online, que aí o esquema é diferente. Então, a gente também teve sobre tipos de campanha, sobre cor, tipografia. Eu fechei essa matéria com a mesma média da outra, então 9, e a única anotação que eu tenho é essa daqui. Não fiz muitas anotações nessa matéria, porque todo o conteúdo que tinha lá eu já meio que sei de cor. Enfim, dessa matéria não tem muito o que dizer, gente. Foi mais falar sobre fonte, sobre cor, tudo aplicado ao TCC, como que a gente pode aplicar. Ele trouxe bastante exemplos de campanhas pra gente ir se inspirando. Então foi basicamente isso. Na terça-feira teve a minha matéria favorita, redação publicitária aplicada a projeto. Essa matéria eu fechei com 8,5, apesar de ser a minha matéria favorita. Eu pequei um pouco na prova, eu errei em uma questão. Por bobeira, assim, porque era óbvia a resposta e na hora eu acho que eu tava meio assim, sabe? Ansiosa, porque a prova foi online também, e aí eu acabei errando. Enfim. O que a gente viu na matéria, né? A gente viu sobre tema e conceito na publicidade, a gente viu um pouco sobre as diferenças do que é um trabalho criativo e um trabalho bem feito, porque tem bem essa diferença, né? Um trabalho pode ser bem feito e não ser criativo. A gente reviu o conceito de storytelling, como fazer, regras, como pode ser um diferencial para o nosso TCC, utilizar esse tipo de técnica. A gente viu também sobre KV, que é Key Visual, né? Tema e conceito, ela deu algumas dicas também pro TCC pra gente aplicar, tanto pro book, apresentação, enfim. Então, também a gente teve muita orientação, né? E, cara, eu gosto muito da professora que dá essa matéria de redação, que é a professora Cristina Munhão. Se você tem aula na Universidade Cruzeiro do Sul de Publicidade, eu não sei os campos que ela dá aula, mas assim, ela foi minha professora desde o primeiro semestre, acho que 3 semestres ela não me deu aula, mas assim, ela é super incrível, eu gosto muito do trabalho que ela desenvolve com a gente. Vou mostrar agora o caderno pra vocês, ó. Essa matéria era cor azul, minha cor favorita. Vocês podem ver que as coisas do canal e do meu Instagram são tudo rosa e vinho, mas é porque eu acho que combina mais com o meu tom de pele, com o meu cabelo e tal, e também com o público que eu quero atingir aqui no YouTube e lá no Instagram, mas a minha cor favorita é azul. Olha, eu fiz até esqueminha, gente. Olha que coisa fofa. Até esqueminha teve. Por ser a minha matéria favorita, eu meio que capricho um pouco mais no caderno, escrevo mais, quero que as coisas estejam mais completas aqui. Eu tava estudando pra prova e aí eu comecei a colocar textos em vermelho, anotações. Nossa, essa matéria teve bastante anotação, assim. Comparado com as outras, teve bastante anotação.
Teve também aqui, ó, sobre rede semântica, figuras de linguagem, pra gente usar no nosso TCC, sobre roteiro audiovisual. Enfim, e aqui é a última página de anotação. Uma coisa que eu achei legal de esse semestre ter sido EAD é que as aulas ficavam gravadas, né? E aí, então, quando eu tava num dia que eu só queria assistir a aula, eu não queria anotar, porque tinham vários desses dias que eu tava tipo, eu não quero ficar anotando e, sabe... Eu só queria assistir a aula. Eu não anotava e depois eu reassistia a aula e ia anotando bonitinho e prestando mais atenção. Então isso eu acho que foi uma coisa bem positiva, assim. Pelo menos eu gostei dessa sensação de poder reassistir a aula do professor e ver a forma como ele explicou. Porque na aula presencial, se você não presta atenção, você perde muita coisa, deixa muita coisa passar. Não vai ficar gravado, o professor vai mandar o slide, mas não é a mesma coisa do que quando ele tá explicando, né? Então eu senti bastante diferença nisso e gostei bastante até. Dias que eu não pude assistir, que eu não tava me sentindo bem, ou porque por algum motivo eu não pude assistir, depois eu ia e reassistia a aula. Então essa parte pra mim foi incrível. Sério. E a matéria de quarta-feira que eu tinha era de planejamento de campanhas publicitárias, pesquisa. Então era uma matéria mais voltada para pesquisa de mercado. Essa matéria eu também fechei com 8,5, porque eu também bobeei numa questão da prova. E aí o que a gente aprendeu, né? A gente reviu um pouco sobre microambiente e macroambiente, sobre pesquisa de mercado em marketing e os conceitos. A gente teve um dia de aula que foi uma oficina de pesquisa, então meio que o professor pegou um cliente fictício e foi desenhando qual seria o processo da pesquisa, tudo que a gente teria que definir. E essa parte no TCC, acho que foi a parte assim que a gente mais penou pra fazer. Porque a parte de planejamento, a gente meio que já faz automático, né? Que é fazer o macroambiente, microambiente, fazer o planejamento da campanha, assim, já é meio automático. Pesquisa, a gente sempre fez meio tipo... sabe? Então, no TCC a gente teve que sentar, focar e fazer algo bem certo, assim, bem bonitinho. E teve bastante orientação também de projeto. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o caderno. Essa aqui era a cor verde. Também até que ficou bem arrumadinho, assim, bem, né? Bem bonito. Pesquisa de mercado e marketing, diferença de pesquisa de mercado e pesquisa de marketing. Sistema de informação e marketing, sua eficácia. Tipos de pesquisa. Esse daqui também eu escrevi bastante, porque era uma matéria que eu tenho muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade, desde a primeira matéria de pesquisa. E é isso, né? A gente tem que lidar com as nossas dificuldades, da mesma forma que eu tenho facilidade com a matéria de redação, eu tenho dificuldade com mídia, tenho dificuldade com pesquisa. A gente nunca vai ser perfeito em tudo, né? Essa foi uma matéria que eu escrevi bastante. Aqui foi a última orientação que a gente teve após a apresentação do projeto, né? E, bom, de matéria presencial foi isso. Gente, eu tive que entrar no portal da faculdade aqui porque eu não lembrava qual que tinha sido a matéria online do semestre. A matéria online desse semestre foi de diversidade étnico-cultural e eu fechei com média 9. Como todas as matérias online da faculdade, eu também tenho muita dificuldade porque eu não gosto desse negócio de ter um camalhaço de texto pra ler e depois ficar assistindo matéria... videoaula gravada, assim, que não conversa muito, pelo menos eu sinto que as videoaulas não conversam muito com material teórico, assim, eu não gosto da forma que é trabalhado. Basicamente, essa matéria, ela mostrava como todos os tipos de cultura têm a sua influência de diferentes países e de diferentes etnias. Então, foi basicamente isso. E como isso tudo influencia na nossa vida de hoje, né? E aí a gente teve um trabalho que era pegar coisas diferentes, por exemplo, comida italiana e comida chinesa, e explicar qual que eram as suas diferenças e qual era a importância das comunidades, tanto comunidades
que realmente tinham aquilo como cultura, e as comunidades que se apropriaram daquela cultura, como aqui no Brasil a gente tem o costume de comer macarronada todo domingo, né? Se apropriaram assim entre muitas aspas, tá, gente? Porque não falava de apropriação cultural, mas sim de diversidade, como as pessoas iam juntando culturas em outras culturas e virava esse mundão brasileiro aí que a gente vê. Bom, falando um pouco agora sobre o TCC, né? Como que foi desenvolver o TCC? A gente escolheu um cliente, a gente queria, pelo menos grande parte do grupo queria, um cliente que tivesse algum tipo de pensamento, assim, ambiental, sabe? Algum restaurante vegano, vegetariano, alguma marca de roupa sustentável, alguma coisa assim sustentável, sabe? Mais preocupado com uma causa ambiental, com uma causa do mundo. A gente não queria alguma coisa só pra vender, a gente queria trabalhar com algo que tivesse uma causa. A gente trabalhou com a Mentá, que é uma empresa que vende canudos, foi a primeira empresa que trouxe canudos sustentáveis e reutilizáveis aqui no Brasil. Então a gente está trabalhando com essa empresa. É uma empresa pequena, então a gente teve algumas restrições, né? Porque no TCC a gente age como se a gente fosse uma agência mesmo. Então a gente tem o budget, a gente tem que ir atrás do cliente, fazer um briefing com o cliente, fazer reunião com ele, desenvolver o projeto como se a gente fosse uma agência. Então a gente teve um pouco de dificuldade de ter um sim, sabe? A gente mandou mensagem para muitas empresas, assim, a gente tinha uma lista enorme de empresas. E a gente começou a mandar logo no começo do ano, né? A gente já tinha essa lista formada em dezembro e em janeiro, e aí em fevereiro a gente já começou a mandar e-mail perguntando se as empresas gostariam de fazer parte. E assim, a gente demorou bastante para ter um retorno positivo. No fim, a gente teve 3 ou 4 empresas que aceitaram e a gente optou pela Mentá pra trabalhar no TCC, porque a gente achava que era uma causa mais legal, assim, e até então ninguém tinha trabalhado com marcas sustentáveis dessa forma, igual a gente trabalhou. Alguns grupos da faculdade já trabalharam com marca vegana de sapato, com coisas assim. Tinham trabalhado com marca de cabelo também vegana, mas com coisas sustentáveis, assim, de produto, não tinha. Então a gente achou que seria legal, porque não ia ter meio que com que comparar, né? Seria algo novo pra todo mundo e pra gente também. No começo a gente teve essa dificuldade, mas a gente tava muito adiantado, porque a gente tem também que desenvolver o vídeo de apresentação da agência, a gente tem que desenvolver toda essa parte visual da nossa agência, que a gente já tem definido já desde o começo do ano passado, mais ou menos. Então, isso a gente já foi mais adiantado. E aí, o processo de fazer a parte escrita e de pesquisa, assim, ao mesmo tempo que a gente sentiu dificuldade, foi bem gostoso de ir acompanhando as respostas das pessoas e ir conhecendo o público e ver como o público que a cliente tem como ideal, na verdade, não é o público que a gente deveria ir atrás, sabe? Que a gente deveria comunicar. Então, foi bem legal isso. Eu não sei se eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link da metade do TCC, porque tem muita coisa que a gente vai mudar, que não vai ficar daquela forma, então eu vou compartilhar com vocês o TCC pronto no vídeo de 8º semestre, tá? Esse daqui eu não vou compartilhar com vocês o projeto experimental que é o TCC. E aí, no fim, a gente sentiu muita dificuldade pra parte de KV. O que é o KV? É uma peça visual que ela vai definir todo o visual da campanha. Então, os elementos que vão estar naquela peça vão ser os elementos que a gente vai usar visualmente na campanha. E conceito de campanha, tema de campanha tem que estar no KV também. Então a gente sentiu muita dificuldade nisso e a gente teve tanta ideia, fez tanta coisa que a gente passou um pouco do tempo da apresentação da banca de qualificação, que também foi online, que eu achei péssimo apresentar online, gente. É muito melhor apresentar pessoalmente e ver a reação das pessoas e ver se tá indo bem, se não tá. Online foi uma experiência um tanto quanto... Eu não gostei, pra falar a verdade, eu não gostei. No fim deu tudo certo, a gente foi aprovado, então a gente vai continuar desenvolvendo o TCC.
A gente já fez várias mudanças, assim, só numa conversa que a gente teve pra rever o planejamento. Então a gente fez várias mudanças, diminuiu bastante coisa pra poder dar tempo, porque nesse próximo semestre a gente vai desenvolver planejamento de mídia e vai desenvolver todas as peças visuais. Então a gente vai ter muito mais coisa pra apresentar. E a gente também se embananou na hora de criar o book, né? Porque a gente tem que criar o book digital para os professores corrigirem. E a gente acabou fazendo uma versão mais assim, sabe, rapidona, assim, sem prestar muita atenção no layout também. Então, assim, dica, quem estiver indo para o 7º semestre, já começa as coisas com antecedência. Então, faz isso também de fazer uma lista com empresas que vocês querem desenvolver o TCC, já entre em contato com as empresas logo no começo do ano, não espera as aulas começarem, porque isso pode atrasar. Tenta se adiantar com as coisas da agência, então nas férias de janeiro já vai fazer o vídeo da agência, já vai montar logo se vocês quiserem mudar nome, enfim, monta toda essa parte visual da agência. E tenta adiantar tudo que vocês puderem, o book também do TCC, tenta meio que deixar um modelo pré-definido e vai alimentando conforme o semestre vai passando para não ficar corrido para a última semana, para a última hora. Eu acho que é basicamente isso, assim. Foi um pouco corrido, porque tava todo mundo também muito abalado com esse negócio que tá acontecendo no mundo todo, que se eu falar o YouTube não vai monetizar o meu vídeo. Ao mesmo tempo que a gente tinha mais tempo pra executar, porque a gente tava em casa, né? Trabalhando em casa, muitos do meu grupo estavam trabalhando em casa e tava tendo aula em casa e não tinha a preocupação do tempo de locomoção, a gente tava com o emocional muito abalado, né? Porque é uma coisa muito difícil. Então, foi um misto de sensações, assim, gente, sério. Eu não sei se pra vocês foi assim também, mas aqui foi um misto de sensações. E a gente já sabe que, independente se a não ser que a vacina saia, assim, outubro, aí e todo mundo for conseguir ser vacinado até novembro, aí a gente apresentaria o TCC no auditório como normalmente com convidados, familiares, enfim. Mas o professor já avisou a gente que ou a gente vai apresentar o TCC online, ou a gente vai apresentar numa sala bem menor, só com as pessoas do grupo, e a banca de professores e convidados que eles vão ter para poder avaliar a apresentação. Então, assim, tá sendo um ano bem atípico, né? Bem diferente dos outros TCCs que a gente normalmente assistia na faculdade. E ao mesmo tempo que é diferente, é estranho e é meio difícil, mas com fé em Jesus Cristo, em Deus, a gente vai conseguir se formar, é tudo que eu mais quero, sabe? Eu só quero me formar. Só isso, eu só quero me formar. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida sobre as matérias que eu falei aqui, sobre esse 7º semestre, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Me segue lá no Instagram, que eu tô postando bastante conteúdo semanalmente no feed, posto stories sempre, conversando com vocês. Não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho pro YouTube te mandar notificações, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!